Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. É muito importante que você entenda o papel da oração em todos os aspectos da sua vida, e principalmente no que diz respeito a conhecer o Senhor, e além desse intelectual conhecimento, você ter a aplicação desse conhecimento no seu coração, para que você viva a vida santa. Sem o Senhor você não consegue, você consegue até saber sobre Deus, mas você não consegue conhecer a Deus, se Ele não revelar-se a nós, pelo Espírito Santo. E nós temos que sim, orar e pedir ao Senhor, que nos abençoe. A oração ela é muito, muito, muito importante, e é por isso que nós temos buscado desenvolver com os irmãos da igreja a questão da prática da oração. Nós temos as orações que a gente faz na nossa casa, das nossas devocionais, no nosso culto doméstico. Nós temos as orações que estão feitas aqui também, no templo, nos cultos, estudos bíblicos, nas reuniões de oração, às sextas-feiras. E sexta-feira agora nós teremos a reunião de oração, 5 horas da manhã. Será mesmo praticamente para a oração. São textos voltados para a oração, cantos voltados para a oração, mas será um momento para você orar. Pastor, eu posso vir só até 5h30, não tem problema. Venha e ore das 5 às 5h30. Aí eu posso ficar até, não importa, venha e ore conosco. Você poderá orar sozinho, poderá orar em dupla, você poderá em trio, e assim por diante, como você desejar. Mas eu desafio principalmente a liderança da igreja. Uma igreja que tem uma liderança de oração, é uma igreja que é abençoada pelo Senhor, e Ele multiplica. E nós precisamos de muita, muita, muita oração, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Deus tem um propósito em tudo. Tudo Deus tem um propósito. Vamos lembrar aqui, falando bem forte, mais animado do que você pode estar depois de um dia cansado de trabalho, mas você vai responder para mim assim que eu lhe perguntar: qual é o fim principal do homem? O meu pai diria, não. Meu pai diria assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, porque ele memorizou quase todo o breve catecismo, e há um ano passado talvez, Damares fez um teste com ele lá, fez perguntas, e ele falava a pergunta e repetia a resposta, dava a resposta praticamente com alguns tropeções, voltava e refazia a resposta, mas ele respondia tudo. Ele não respondia só a resposta como considera que está certa, mas ele fazia como está no breve catecismo: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Meu pai tem um testemunho muito bonito para a gente, e quando ele estava com 81 anos, nós fomos visitá-lo, e os pais de Natália foram com a gente, e chegando lá, o Natanael perguntou ao meu pai, não me lembro se foi ele, se foi eu, se ele sabia ainda falar os livros da Bíblia de cor. Aí ele perguntou: você quer de Gênesis para Apocalipse ou Apocalipse para Gênesis? E o Natanael filmou na época, ele começou em Apocalipse e foi até Gênesis, de trás para frente. Então, assim, alguém que conhece doutrina bíblica, porque estudou a palavra de Deus, mas alguém que talvez não saiba dar nomes, porque ele estudou a Bíblia, então não sabe esses nomes. Por exemplo, ele não sabe que você é supralapsarianista, né? Tem que ser, senão nós vamos ter uma conversa séria aqui, não é verdade? Eu creio que todos aqui devam ser. Pouquíssimo deva ser supralapsarianista, não é verdade? Você é supra ou infra? Isso, é supralapsarianista, essa menina aqui, ó. Você o quê? Supra também. E você? É supralapsarianista ou infralapsarianista? Você gosta com mais doce ou menos? Não é nada de comer, não. É só um nome difícil que eles dão para a gente entender algumas coisas, e essas coisas mais difíceis a gente não vai entender mesmo, não precisa entender. A gente precisa entender a doutrina bíblica tranquila, fácil e que conduz a nossa vida. Então, o que Deus tem para a nossa vida é que tudo foi feito para quê? Para a glória
dele. Não esqueça nunca isso. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com aquele que está lá, tem a ver com a glória de Deus. E ele usa você e a mim para a sua glória. Olha o que está aqui em Isaías 42:8. Presta atenção. O Senhor, ele compartilha com você a sua graça? Sim ou não? Não ouvi. Hã? Vocês estão muito desanimados hoje, nem parece crente presbiteriano. Crente presbiteriano é mais animado, não é não? Deus compartilha sua graça com você? Sim. Deus compartilha sua bondade com você? Sim. Deus compartilha sua misericórdia com você? Sim. Agora presta atenção no versículo 8 do Isaías 42. Leiam comigo, por gentileza. Eu estou lendo aqui porque quem está em casa não vai ouvir vocês. Então eu vou ler no microfone para ajudá-los. Vamos lá? Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. A única coisa que Deus não divide de maneira nenhuma é a sua glória. Ele divide com a gente, ele compartilha com a gente muitos dos seus atributos, como questões relacionadas à bondade, à misericórdia, à graça, mas o que diz respeito à sua glória, ela é só dele. Só que a glória de Deus tem a ver conosco. A glória de Deus tem a ver com o nosso bem-estar, com a nossa educação espiritual. Nós estamos aqui diante de um livro espetacular, que é o livro de Isaías, que a gente entende até como se fosse o evangelho do Antigo Testamento. Fala tanto no servo sofredor, fala tanto em Jesus, que parece que foi escrito no tempo de Jesus, ou logo após o tempo de Jesus. E aqui ele vai tratando a respeito do povo de Israel e a questão relacionada ao Messias, e cada momento que ele vai tratando, ele acusa o povo de estar em pecado, e logo em seguida ele apresenta a restauração, aquilo que Deus faria através de Jesus. E quando nós chegamos aqui no capítulo 43, nós vemos que só Deus resgata a Israel. Israel havia pecado, e há um lamento nos versículos 18 até o versículo 25, há um lamento sobre a cegueira de Israel. Mas ao mesmo tempo que há um lamento, agora há uma promessa. O versículo 25, que é o último versículo aqui do capítulo 42, você pode ver aí: pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isso lhes ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam. E os queimou, mas não fizeram caso. Mas, você já sabe, né, que a minha marca registrada é usar a conjunção adversativa. É isso? Mas agora, assim diz o Senhor. E aí ele vai falando aqui de algo maravilhoso a respeito do povo de Israel. Mas, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha que coisa maravilhosa. Olha que declaração que traz convicção, segurança, paz ao coração da gente. Então nós fomos criados para a glória de Deus, e nós somos instrumentos dessa glória à medida que nós vamos sendo movimentados nisso. Então eu quero trabalhar hoje aqui justamente essa ideia de que isso tudo é para a glória de Deus, e como Deus é glorificado numa visão mais ampla, para que a gente depois possa entender dentro da criação que nós fomos criados para a glória de Deus, e mesmo com a nossa queda, mesmo com o nosso pecado, Deus não perdeu o controle de deixar ou de fazer com que isso redunde na sua glória. Em tudo há um propósito. Veja bem, é por isso que eu comecei falando a respeito de que eu sou supralapsarianista. Esse negócio estranho aqui é que Deus determinou todas as coisas, a eleição e tudo, antes da fundação do mundo.
Deus programou todas as coisas antes da fundação do mundo. E eu vou assustar você, até mesmo o pecado estava debaixo do controle de Deus. Não pegou Deus de surpresa, porque fazia parte, não como Deus criador do pecado, não como Deus que faz e cria este mal no sentido de rebeldia contra ele, mas dentro do propósito misterioso e soberano de Deus. Mesmo dentro do propósito soberano de Deus, ele também incluiu esses itens. Ele fez isso porque ele é onisciente. Então Deus não é soberano, ele é um impostor, ele sabe o que vai acontecer, então ele joga com você, dizendo: eu sei, vai acontecer isso, eu decretei isso porque eu sei que vai acontecer. Não, Deus decretou acontecer, e fala sem medo de errar, porque senão Deus não é soberano, Então vamos aqui, se todas as coisas são para a glória de Deus, como nós podemos achar aqui nesse texto a maneira de glorificarmos ao Senhor? Primeiro, na segurança do povo de Deus. Sabe, o povo de Deus, ele tem uma segurança. Quando você começar na próxima aula, a gente vai começar lá em Gênesis, né? Do quarta-feira que vai ser o pastor Natanael, ele vai começar falando lá a respeito da criação de Adão, da criação da dona Eva, a queda, e vai trabalhar um pouco isso aí. Depois a gente vai continuar trabalhando sobre a queda, mas dentro desta questão da queda, você tem já um aparato importante de que Deus é glorificado. E uma das coisas é dessa segurança que nós temos, que infelizmente muitos crentes não têm. Tem muito crente que com medo de perder a salvação. E aí fica inseguro de tudo. Não sabe, se eu pecar e Deus voltar, então vou perder a salvação. Porque não tem consciência dessa doutrina, e eu não estou acusando essas pessoas, não. Estou dizendo que elas não têm essa revelação que nós temos, e não somos melhores do que eles, somos mais responsáveis do que eles. Deveríamos viver mais para Deus do que eles até. Mas dentro desse aspecto, a segurança do povo de Deus, você tem aqui no versículo 7. Mas só que para você chegar nessa segurança, você tem aqui um domínio soberano. Presta atenção, como é que começa o versículo, ou leia o versículo 6 para mim, por favor. Todo ele. Agora vá para Samuel 6, a partir do versículo 10, só para você ver aqui, porque não dá para a gente ler tudo, para a gente explorar, mas Samuel, capítulo 6, 1 Samuel 6, 10, até dá para ler até o 12, por favor, vamos ler até o 12, e me falem, por favor, a semelhança desse texto com o versículo 6 de Isaías 43. Vamos ler juntos então? 1 Samuel, capítulo 6, 10 a 12, vamos ler? Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao território de Bet-Semes. Deixa eu só contextualizar aqui para você fazer a ligação, qual semelhança há nesse texto com o versículo 6 de Isaías 43. O sacerdote ali já havia morrido, porque os filhos estavam em pecado, saíram para a guerra, os filhos morreram, a arca foi tomada, o aviso chegou, a nora dele morreu também, ele caiu e morreu, quebrou o pescoço e morreu, e eles levaram a arca do Senhor. E quando eles levaram a arca do Senhor, começou a surgir tumores neles, enfermidades. E eles disseram, deve ser o Deus de Israel.
para a gente saber se isso é Deus de Israel de verdade ou não, vamos fazer isso. Vamos pegar uma vaca que acabou de criar, vamos prender o bezerro dela, vamos colocá-la numa carroça, vamos colocar a arca na carroça e soltar a vaca. Se ela for embora para lá, para a terra de Israel, é porque realmente é o Senhor que está nos punindo. Agora vamos aqui, quem são aí os mais experientes? Por que usaram uma vaca que havia acabado de criar? Oi? Jamais uma vaca que acabou de criar vai abandonar o seu bezerro. Você sabia que quando uma vaca cria no pasto mais distante, normalmente tem que ir lá e recolher o bezerro, senão as aves de rapinas, os animais carnívoros podem comer a cria. Mas a vaca fica nervosa, brava quando você chega. Mas só que o segredo é você pegar o bezerro. Se você conseguiu pegar o bezerro, você está seguro, porque quando ela veio para lhe chifrar, você vira o bezerro para ela e ela para, ela não machuca a sua cria. É essa a ideia. Então significa que a vaca foi sem ser forçada, mas sendo forçada. Sem ser forçada pelo homem, mas ela foi sendo forçada por algo que eles não conheciam, que era o poder de Deus. Porque ela sai berrando, diz o texto, e a Bíblia ela vai berrando por causa do bezerro, ou seja, ela está querendo voltar, mas ela não volta. Agora a minha pergunta é, qual a ligação desse assunto com Isaías 43:6. Pode ficar tranquilo, nós temos o ano inteiro para ficar aqui. Quem determinou? Quem tinha que seguir? Norte e sul, os inimigos que prenderam o seu povo, o povo de Deus. Aí vocês acham que é uma solicitação de Deus? É uma ordenança. Quando Deus ordena, a vaca deixa sua cria e vai, ainda que berrando, ela vai. Quando Deus ordena, até mesmo o diabo tem que obedecer. Quanto mais os seus agentes, norte e sul, os inimigos de Israel. Quando ele ordena trazer, ele levanta um rei pagão. E fala, eu vou usar esse rei para fazer o meu povo voltar para Jerusalém. E faz. Você tem no livro de Atos, alguns já passaram por esse estudo no PG, outros não, mas tem alguém que vai, diante da cura que foi feita ali pelos apóstolos, alguém está querendo bater e falou assim, olha, é o seguinte, esses homens, se for de Deus, ninguém pode tocar neles não, vai acontecer. Se não for, também acaba, se não for de Deus. Então, quando é de Deus, não adianta. Então, Deus tem um propósito, conhece os seus, tem um propósito, e Ele estabelece o que tem de acontecer. Quando é propósito de Deus, ninguém pode resistir ao Senhor. Ninguém pode resistir ao Senhor. É nisso que Deus é glorificado. Deus é glorificado quando você usa, não a espada. Os crentes estão querendo usar a espada. Os crentes estão querendo usar armas, os crentes estão querendo brigar no argumento de xingar e processar e papapá. E Deus está dizendo o seguinte, não, se alguém lhe acusar por causa de Jesus, simplesmente continue pregando. São ovelhas julgadas no meio de lobos. Agora, quando Deus ordena, o lobo cuida da ovelha. Quando Deus ordena, os leões aquecem Daniel durante a noite. Quando Deus ordena, a fogueira não serve para mais nada a não ser aquecer um possível friozinho que os 3 colegas amigos de Daniel estavam sofrendo. Quando Deus ordena, acontece. E Deus está dizendo que o povo dele é um povo que glorifica ao Senhor quando Deus age na sua vida. Preste atenção numa coisa e vamos para lá. Olha só Romanos 9, 6 a 8. Eu quero que você leia bem forte para nós. Romanos 9, 6 a 8.
Vamos ler? Podem ler. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o que eu entendo, junto com muitos outros, né, reformados, embora haja alguns que pensem numa manifestação diferente para a nação Israel, a minha interpretação é que depois de Jesus, o Israel tornou-se o Israel espiritual, o Israel que está espalhado no mundo. O Israel que, à medida que as pessoas vão se convertendo, os eleitos vão se convertendo, eles são israelitas, porque ele diz claramente aqui que um israelita não é propriamente um que nasceu ali, que foi circuncidado, não é simplesmente uma descendência de Abraão, no sentido físico, mas é justamente aquele que faz parte da promessa. E qual é a promessa que está se referindo aqui? Quem se lembra? Gênesis 12, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha como Deus é glorificado nessa criação e criação espiritual, quando Ele começa em Jesus, fazendo com que todas as nações, todas as etnias, tenham filhos de Abraão, no sentido de promessa, filho espiritual de Deus ali. Vamos para Apocalipse 5, 9 e 10. A eternidade com Cristo será composta por todas as raças, ou pessoas de todas as raças, povos, tribos e nações, línguas e nações. Vamos lá, leiam comigo, por favor. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste sacerdotes e reinarão sobre a terra. O versículo 9 deixa bem claro que lá João vê lá pessoas de todas as etnias louvando, adorando o Senhor, pessoas salvas. E é dessa maneira que Deus é glorificado, que Ele é exaltado na vida da sua criação e quando redunda naquilo que Ele é soberano para fazer. Sendo assim, a segurança do povo de Deus em que passe o que passar, aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar, esteja onde estiver, a questão é: todo aquele que confessa o nome do Senhor, todo aquele que reconhece Deus e declara Deus como seu Senhor, esse será trazido, será ajuntado, e esse não importa se morreu ou ainda não morreu, mas ele será ressuscitado, ele será transformado estando vivo, e nós todos estaremos diante do Senhor vitoriosamente. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, e aí eu vou fazer menção à expressão da Juliana de Jesus. Ela diz assim: nós não somos vencedores. Aí ela põe ênfase, não é isso, Alcemar? Nós somos mais que vencedores. Ela dá uma ênfase no mais, né? Mas é isso mesmo. Paulo fala assim: todos os problemas, adversidades, perigos, tudo que há nesse mundo, inclusive a morte, nelas, nas adversidades, em todas, não é a parte de, próximo de, mas é em todas estas coisas,
Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então essa vitória não é uma vitória para aqui e agora. E é isso que tem confundido muitas igrejas, que tem confundido muitas pessoas que estão indo a essas igrejas, buscando aquilo que não é prometido em Deus, por Deus. Vamos aqui. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Davi ora ao Senhor, e quando ele está falando ao Senhor, ele fala consigo mesmo, dentro de uma oração pessoal, bem com ele mesmo. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Você é crente? Você é crente? Você crê nessa promessa? E como é que você fica doente? Eu não fico, né? Fico também. E aí, como é que vamos explicar isso? Porque não é uma promessa para aqui e para agora. E Deus pode curar um, curar outro, no modo sobrenatural, ou com medicamento, ou Ele pode tirar alguém do estado terminal de câncer. Ele pode fazer isso. Ele pode chegar num local diferente, distante, onde precisa de muitas curas e fazer muitas curas, como ele fez no tempo dos apóstolos. Pode, numa cultura que não tem conhecimento nenhum de Deus, pode, mas no nosso caso aqui não. Você sabe disso, e você sabe disso que no tempo dos apóstolos também não, porque o mesmo Deus que havia tirado Pedro da prisão de modo sobrenatural é o mesmo Deus que deixou Tiago morrer ao fio da espada. Será que Pedro tinha fé, Tiago não? Pedro era crente, Tiago não? Não, os dois eram apóstolos e os dois eram íntimos do Senhor. A grande questão dessas promessas, que são promessas para a eternidade. Por quê? Porque daqui a pouco, nas próximas aulas, nós aprenderemos sobre o pecado e sobre as consequências do pecado. Só que nessa nova terra, quando ele está chamando aqui, ele está chamando para que retorne geograficamente falando, mas aqui o princípio é da salvação eterna. Ele está falando que Israel voltaria. Sim, Israel voltaria, como voltou. Depois de 70 anos, voltaram para Jerusalém. Mas aqui o princípio é novo céu e nova terra. E ali no novo céu e nova terra, nós não teremos mais o pecado, porque nós seremos ressuscitados sem o pecado. E tudo aquilo que há de ruim nesta vida, nós veremos isso nos próximos estudos, por isso eu não posso perder, e tem que trazer mais pessoas com você, é justamente isso. Tudo que há de ruim, tanto na terra, no sentido de natureza, quanto na vida da gente, enfermidade, problemas, brigas, todas as coisas, tudo isso é consequência do pecado. Se você tira o pecado, acaba tudo, acaba a ansiedade, acaba o medo, acaba a dor, acaba a morte, acaba tudo. Porque você volta como se voltasse ao estado antes do pecado. Agora não mais com a possibilidade de você pecar como tinha Adão. Então essa promessa é para a eternidade. Deus ainda cura? Claro, Deus é poderoso, Ele cura sim, mas essas promessas são direcionadas com plenitude para a eternidade. Então passe o tempo que passar, sofra o que você sofrer. Pode ser alguém que vai ser preso, pode ser alguém que vai ser decapitado, pode ser alguém que vai ser... Não interessa. Nós temos irmãos nossos que foram queimados vivos. Se você quiser, procura lá o filme de John Hus. John Hus você pensa muito em reforma sobre Lutero. Só que antes de Lutero, você tem muitas pessoas que morreram por causa disso. Só que essas pessoas morreram, mas não estão derrotadas. É ali que Deus é glorificado, porque no último dia, quem matou John Hus, verá ele lá vivo e glorificado. Quem cortou a cabeça de Tiago, quem matou aqueles que estão matando agora, eles verão isso acontecer,
porque é nesse modo que Deus é glorificado no seu povo. E a pergunta que eu faço agora é: você com a sua boca e com a sua vida reconhece a Deus como seu Senhor? Veja bem, eu não estou falando de confissão, simplesmente verbal. Porque Jesus já havia perguntado isso para os apóstolos e serve para nós. Por que vocês me chamam de Senhor e vocês não fazem o que eu mando? Não, Ele é meu Senhor, mas não obedece? Então, uma pergunta para a gente. O que você faz lhe identifica como filho de Deus? É importante que você veja isso da sua vida. Porque você como filho de Deus, você como um escolhido de Deus, e eu também, nós somos garantidos, e Deus é glorificado quando Ele vai me sustentando na fé, e no final Ele me dá a vitória, Ele me coroa. Então, a primeira lição que eu tenho aqui para informar que Deus, como Deus é glorificado em nós, é quando Ele põe no seu povo a segurança, a convicção de vida eterna. A segunda é a finalidade deste povo. A finalidade desse povo: os que criei para a minha glória, aquele que formei e fiz. Veja bem, aqui você tem uma coisa muito importante relacionada a isso. Você tem uma coisa muito importante aqui relacionada a isso. Primeiro, não é você que desenvolveu uma habilidade, treinou bastante. Como é que é a frase para o brasileiro? Brasileiro não desiste nunca. Superação. E um dos exemplos de superação é aquele jogador de futebol, né, que não joga mais, o chamado Ronaldo Nazário, né, que falam de fenômeno. O cara arrebentou o joelho, voltou e jogou, e aí todo mundo, é um camarada que no esporte ele tem que fazer a sua força, mas com toda a força que ele fizesse, se Deus não estivesse operando, ele não fazia. Então não tem a ver com a minha habilidade, eu nasci muito inteligente. Não, é um povo criado por Deus. Ele está dizendo aqui agora do povo salvo. E ele começa tirando Abrão de um local de morte. Quem era Abrão? Filho de Terá. Quem era Terá? Alguém que adorava a Deus, e até falam que ele fabricava deuses. Naturalmente, os seus filhos também. E Deus fala, e não fala assim, quero todo mundo, ele separa um desses, Abrão. E traz Abrão e diz, você vai ser. Ele está criando um povo para si. Ele não escolhe um povo e olha assim, tem a nação tal, vou pegar a nação tal para mim. Não, ele começa uma nação em Abrão. E ele faz esse ato de transformação ao ponto de Abrão sair e já começar a ter um relacionamento com Deus. Porque todo lugar que Abrão chegava, ele fazia um altar de adoração. Então Deus criou um povo para si. Deus criou a sua igreja e Deus a fundamentou em Jesus. E aqui nós vemos então que um povo que Ele criou, um povo que Ele fez, um povo que é chamado pelo meu nome. Isso é muito importante. Você precisa identificar-se como propriedade de Deus. O nome de Deus tem que estar acima do seu nome. Eu acho que deveria até haver aqui uma possibilidade da gente colocar Everson Ferreira cristão, Laís Dietrich cristã, Nicolas Luz, aí já dá, hein? Nicolas Luz cristão, já juntou Luz com cristão, aí Nunes Luz cristão, aí já virou. Mas a gente precisava ter essa identificação, não no nome, mas na habilidade, no caráter, na nossa vida. Cidinho, você parece tanto com Jesus Cristo, Vanessa, você é da família de Jesus Cristo? Nossa, Tem algumas pessoas que não tem como esconder, né? Tem algumas pessoas que não tem como esconder, não. Você olha e fala assim, se é parente, né?
estou vendo duas lá atrás, lá, né, e uma tem o nome de Nina, e a outra é uma Nina, então são mãe e filhas. Se você olhar assim, parecem bastante, mas na conversa e no gesto não é mais ainda. Você olha e fala assim, já sei. Domingo nós estávamos numa igreja, pregando numa igreja, aniversário da igreja, e aí o pastor chamou uma mulher, uma jovem mulher, e disse assim, vem cá. Aí ela veio, cumprimentou a gente, ela conhecia a gente não lembrava dela, ela conhecia a gente. E aí ele falou assim, onde você mora? Ué, pastor, não, onde você mora? Aí eu moro logo ali, ué. Aí eu falei, é mineira, né? Logo se identifica. Se você vai na casa do pastor Natanael, você sabe que alguém de lá é mineiro, porque sempre tem queijo. Tem queijo no almoço, tem queijo no jantar, tem queijo no café da manhã, tem queijo, né? Às vezes eu fico até preocupado se eles comem pão com queijo ou queijo com pão, né? Abre o queijo e põe o pão dentro e come. Não chega. Oi? Com a goiabada. Oi? A mineira quer chupar. A grande questão é justamente essa. Você é identificado pela sua maneira de ser, de falar, né? Você vai vendo as pessoas e vai sabendo. Ela é parente de. É parente de. A minha pergunta é, será que nós realmente nos parecemos como criação de Deus, no sentido, criação aqui não é o total, mas será que lá na rua, sabe a maneira como eu converso com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, como é que eu vivo, será que ali as pessoas conseguem ver em mim algo relacionado a Deus? O que as pessoas podem dizer de você? É tão bom quando você é pastor e alguém chega e fala assim, aquele fulano de tal, nossa, aquela fulana de tal, nossa, que menina crente, que menino crente, educado. Agora, quando eu chego e falo, é crente? É da sua igreja? Eu falo, não tem igreja não, nessa hora não tem igreja não. A igreja é de Cristo mesmo. Aí você sempre corrige, não, a igreja é de Cristo. Aí quando elogia, você fala assim, né, a igreja é de Cristo, né? Está baixinho para não ouvir, né? Mas quando é ruim, você fala, não, a igreja não é minha, a igreja é Cristo. Porque é ruim demais quando você não é identificado com Jesus. E aqui ele está dizendo que criou e fez para ele. Fez para quê? Para a minha glória. Para a minha glória. Vamos lá então. Deus é quem nos criou, ou quem criou os seus adoradores. Deus os criou para a sua glória. O que é a glória de Deus então? No seu povo. Vamos olhar um pouquinho? Deuteronômio 6, 20 a 25. A gente está encerrando já, tá? Deuteronômio 6, 20 a 25. Vamos ler juntos? Está lá na tela. Quando, no futuro, te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas. Grandes... Dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Agora, como é que começa lá? Versículo 22, começa como? Versículo 20, perdão, o 20. Quando teu filho perguntar o quê? A minha pergunta é, você adora a Deus, cultua a Deus de maneira, tem rituais dentro da sua vida que leva e chama a atenção das pessoas que lhe cercam? Por que você faz isso? Escuta, por que todo mundo está fazendo aquilo lá e você não faz?
Por que todo mundo está indo lá para o programa tal? É só cultural e você não vai. Por que você não faz assim? Ou por que você faz assim? Será que nós temos atitudes que chamaria a atenção ou dos nossos filhos, ou da nossa família, ou de alguém que está próximo a nós? Isso é uma pergunta para a gente pensar e repensar. Será que o meu comportamento chama a atenção de alguém? Interessante, né? O Marcos não faz isso. Será por quê? A Adriana não faz aquilo outro, ou faz aquilo outro. Será por quê? A Laura é uma adolescente como nós, mas a Laura não faz a mesma coisa que nós fazemos, ou faz coisas que nós não fazemos. Por quê? E ela vai perguntar, por que isso é diferente? E a minha pergunta é essa: como será que nós estamos vivendo essa vida dessa maneira? Porque é aí que Deus é glorificado em nós. E aí você tem o segundo texto, que é Romanos 12, 1 e 2, que dá para falar de cor esse, né? A gente cita sempre, dá para falar de cor. Pode jogar na tela para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele diz, roga-os, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, ele está falando assim, tudo aquilo que eu falei sobre a justificação pela fé. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que significa apresentar o corpo? Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Isso aí. Ah. Oi? Ah. Quando ele tem o seu coração de verdade, ele tem todo o corpo. Então, é dentro dessa linha. É tudo que você é e você faz. Tudo. Como oferta ao Senhor. Por que sacrifício vivo, Brenda? É isso mesmo que você pensou. Então, sacrifício vivo quando você pensa em sacrifício, você pensa em morte. Mas eu sacrifico a minha vontade, eu estando vivo, eu tenho vontades. Quando a minha vontade não está de acordo com Deus, com a vontade de Deus, eu a sacrifico. Eu deixo de fazê-la para que a vontade de Deus seja feita em mim. Eu nego a mim mesmo. E aí o meu corpo é uma oferta agradável a Deus. Ou seja, tudo aquilo, os meus pensamentos, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, deve ser uma oferta ao Senhor. E isto aqui é muito grave. O que Deus fazia com aquele povo que oferecia o cordeiro manco? Mensagem do Natan em Isaías 1. Quando se oferece um cordeiro, Deus falou para você, vai lá, pode pegar um defeituoso, não tem problema não. É assim? Era cordeiro perfeito. Então, pensando que eu sou um sacrifício, eu preciso zelar para que a minha vida não seja manca, o meu corpo não seja defeituoso. Então, quando eu estou comendo, eu tenho que estar oferecendo um culto a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês assim, nada contra vocês fazerem não, mas às vezes me preocupa. Por que toda reunião de crente tem que ter comida?
Mas às vezes o cara acabou de jantar. Quando o cara não jantou, está chegando de serviço, tudo bem. Mas já percebeu uma coisa? Tem que ter comida. Será por quê? Eu acho que a gente exagera. Eu acho que a gente exagera. Você pode fazer uma reuniãozinha sem pelo menos uma sem lanche. Faz às 6 da semana, ao menos uma você faz sem lanche. Mas se você comeu demais, você está oferecendo um cordeiro manco. Se você olhar com um olhar impuro, seu cordeiro está manco. Se você tem alguma raiz de amargura no coração, seu cordeiro está manco. Se você deixou de sonegou imposto, no caso, seu cordeiro está manco. Quando você fala mal do outro, seu cordeiro está manco. Quando você fala assim, não vai lá não que o bicho-papão vai te pegar, e não tem bicho-papão nada, seu cordeiro está manco. Quando você fala assim, o pastor vai brigar com você, seu cordeiro está manco. Aqui não acontece, porque as crianças não têm medo do pastor, né? Graças a Deus. Mas, quando você compra e não paga, o seu cordeiro está manco. Quando você namora de forma sensual, o seu cordeiro está manco. Quando o relacionamento conjugal, você não tem o relacionamento conjugal sadio, o seu cordeiro está manco. Quando você é grosseiro ou grosseira, o seu cordeiro está manco. Quando você provoca o seu filho à ira, seu cordeiro está manco. Quando se desobedece ou responde mal aos seus pais, seu cordeiro está manco. Tudo que nós fazemos que não está condizendo com a vontade de Deus, significa que nosso sacrifício não é perfeito. E nós não conseguiremos mesmo. Nós não conseguiremos mesmo enquanto estamos aqui. É por isso que nós precisamos das misericórdia, como diz o reverendo Cornélio, misericórdia do Senhor. E a misericórdia, ela não é compatível com a justiça. Ela é contrária à justiça, sabia disso? Sabia? A misericórdia, a bondade, ela exige justiça. A misericórdia, ela afasta a justiça. Porque eu não posso falar assim, Senhor, seja justo comigo com misericórdia. Não tem jeito. Ou eu falo assim, eu mereço castigo, mas tem misericórdia, ou seja, não aplique sobre mim aquilo que eu mereço. Isso é misericórdia. Deus é glorificado em mim quando eu começo a buscar, a dizer assim para minha esposa, eu preciso melhorar. E ela dizendo para mim, eu preciso melhorar porque eu tenho um comportamento que não está muito bom. Falamos para os nossos filhos, perdoe porque nós fomos, os nossos pais perdoem por eu ter desobedecido. E começamos a agir em não querer fazer valer a nossa posição, mas sim nos humilhar para que Deus seja glorificado. É assim que Deus vai ser glorificado em nós. Porque Ele nos criou para isto, para ser glorificado. Então, o que eu quis trazer aqui hoje é uma apresentação daquilo que nós teremos agora, durante um bom tempo agora, e a partir de agora, mas eu queria dizer mostrar para você que tudo, mas de maneira muito especial, você e eu, e todos os eleitos de Deus, nós fomos criados para a glória de Deus. E eu encerro, então, dizendo, a sua vida revela que Deus é o Senhor da sua vida? O seu culto aponta para a glória de Deus ou a dos homens? Fala a verdade, nós gostamos ou não de um tapinha nas costas, não é? É bom, né? Nossa, pastor, que pregação foi aquela? Aí eu tenho que segurar, porque se eu não segurar, eu vou sair dali todo, como dizia o reverendo Gerides, né? Igual o pavão, né? O que você faz com a sua vontade quando ela desentoa da vontade de Deus? As suas decisões mostram que você anda
na contramão do mundo? Então, são perguntas para a gente refletir. Nós acharemos falhas em nós quando nós colocarmos a nossa vida no crivo da palavra de Deus. Mas nós louvamos a Deus que Deus é glorificado também quando em Cristo, então nós fomos alcançados e lavados. E não somos, apesar das nossas falhas, nós somos então declarados justos diante do Senhor. Então é assim que Ele exalta a glória da sua graça. Não é isso? Que bênção. Tem alguma pergunta? Não havendo, a gente começa então a partir de Gênesis, lá na próxima quarta-feira com o pastor Natanael, sobre a questão aí de quem é o homem, no sentido de criação e queda, com alguns estudos sobre este tema. Tá bom? Vamos colocar em pé?